Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo? Na aula passada, a gente está, como a gente falou, no fim desse livro. Estamos explicando que é um livro de jurisprudência, que a gente viu. E a gente tem essas aulas todas as segundas-feiras, a partir das 9 da noite. Então, a gente está no último capítulo, que é o capítulo do Tayammum, que é a ablução seca, o abdesto seco, que a gente viu um pouco na aula passada, e hoje a gente vai ver os outros versos que a gente ainda não explicou. Se alguém ficou com alguma dúvida, e esse curso, como a gente falou, não falta muito para acabar, alguns versos apenas. Que a gente explicou até o verso, explicamos o verso 89 e o 90. O 90 a gente não conseguiu explicar todo, tem alguns detalhes que a gente vai explicar hoje. Então, a partir do 90 hoje, o verso 90, e vai ter o 98, né? Eu acredito que hoje, ou na próxima aula, a gente acaba de explicar esse livro, ou esse capítulo, né, do livro. Depois a gente pode ver se a gente abre outra turma, ou a gente continua explicando o capítulo da oração, com essa mesma turma que começou. Aí vocês decidam. Ninguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Tem alguma pergunta para fazer? A gente deixa o início da aula para as pessoas perguntarem também no fim da aula. E durante a aula, se houver alguma pergunta, a gente responde, inshallah. Aqui a gente já explicou. Aqui vamos explicar ainda. Ninguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? A gente também está pelo Facebook e pelo Instagram. Facebook também não vi nenhuma pergunta. Então vamos começar, já que ninguém tem alguma pergunta. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Agora, o que a gente estava vendo, a ablução seca, a gente viu alguns detalhes, explicamos alguns assuntos jurídicos que têm a ver com esse assunto, que é muito importante, principalmente quando a gente não encontra água. Principalmente quando a gente não encontra água. Então, o que devemos fazer quando a gente não encontra água? Essa ablução, que a gente viu, a gente explicou quando ela foi revelada, no ano 6 que a gente explicou. Também explicamos o motivo dela ser revelada. E também a gente viu alguns momentos ou algumas ocasiões que a gente pode fazer essa ablução seca. Não é em qualquer momento. Agora eu tenho água comigo e eu posso me purificar com essa água. Eu posso me purificar com essa água. Eu não posso ir para o tayammum, que ele é badal, que significa ele vem no lugar do wudu, da ablução com água, da purificação, a gente pode falar a principal purificação, que é com água.
Se você não conseguir fazer essa purificação com água, você vai para aquilo que vem no lugar dela. Tu não pode ir direto para aquilo, como a gente explicou. Então não é, eu não quero usar água hoje, é opcional, então eu vou fazer o que eu tayammum. Não pode. Só se você tiver algum motivo para isso. E a gente explicou alguns. Agora o tayammum, ele não é só para, ele não entra só no lugar da ablução com água. Ou seja, eu, por exemplo, perdi a minha ablução, dormi e acabei o que? Perdendo a minha ablução. Quando eu acordei, eu estou em que? Em pureza menor. Eu não encontrei água. Procurei, não tem água. Abri as torneiras, faltou água. Eu posso fazer o tayammum? Posso. Ou seja, serve também para impureza o que? Menor. Agora a impureza maior, ela serve também, como a gente explicou, serve também. A pessoa, por exemplo, a mulher estava no seu ciclo menstrual e acabou. E ela o que? Foi fazer o banho obrigatório para fazer a oração. Quando ela chega até o chuveiro, ela vê que não tem água na casa. E não tem água em lugar nenhum perto dela. Ela pode fazer o tayammum e fazer as orações? Pode. Ou seja, o que eu quero explicar aqui? Ele serve tanto para a pessoa que está em impureza menor, que é tudo aquilo que não precisa do banho obrigatório, e sim da ablução, e também serve para a impureza maior, que é quando o banho é obrigatório para a pessoa. Entenderam? Então, o tayammum, ele junta esses dois atos religiosos, tanto a ablução com água, o abdestro, como o banho obrigatório. Então isso é importante o que? A pessoa saber. E a gente viu as evidências disso, citamos, para quem quer voltar e ver, que até o profeta que passou sobre ele, viu uma pessoa que não estava orando, estava sozinha num canto. O profeta falou, por que você não está orando? Ele falou, olha, eu me encontro em impureza maior. Aí o profeta fala para ele, olha, era só o suficiente você o que? Tocar uma vez a sua mão na terra, colocar sobre a terra a sua mão, e o que é purificar o seu rosto e seus braços, ou as suas mãos. Já era o que? O suficiente para você poder rezar conosco. Então isso aqui é o que é um dito claro e evidente, foi narrado pelo Al-Bukhari, como a gente citou na aula passada. Quem quer voltar e ver a explicação completa, a gente o que? Citou. Então o autor, ele começa o que? A gente viu também, caso tenha medo de sofrer algum dano ou não haja água, explicamos isso, com detalhes, para quem quer voltar. Quando eu posso fazer o tayammum? Isso é importante. Essa ablução seca, quando é permissível para mim fazer ela? Em todo momento, a gente o que citou, o que a escola citou, os momentos específicos que devemos o que fazer o tayammum. Não precisa a pessoa o que, quando acontece essa ocasião, por exemplo, quando falta água, como a gente viu, ou quando, por exemplo, tem água, mas eu não consigo o que? Chegar até essa água. A água está na minha frente, mas eu não consigo chegar a ela. Por exemplo, tem um poço na minha frente, tem água no poço, mas a pessoa não deixou o quê? Ou não tem as ferramentas para tirar essa água dentro do poço. Por exemplo, não tem o balde, não tem a corda, ou tem o balde, não tem a corda. Então, não é possível nesse momento, nessa ocasião, ela pode fazer o quê? O tayammum, ou seja, deve fazer e fazer a oração. Então, aqui no 90 que a gente parou, e reze uma única oração obrigatória. Uma única oração obrigatória. Aqui que a gente parou, a gente explicou assim por cima, mas para não explicar e não dar detalhes para a pessoa entender bem, a gente quer explicar novamente essa parte. Então, rezar uma única oração. A gente sabe que a gente tem 5 orações. Aqui ele está falando o quê?
de uma oração obrigatória. Uma oração obrigatória. Agora a gente tem 5 orações. Vamos falar que essa pessoa, um exemplo prático para vocês entenderem quando ele fala e reze uma única oração obrigatória. Ou seja, obrigatória quer dizer essas 5 orações obrigatórias. Agora ele está em viagem, essa pessoa, viajou. Ao meio-dia, por exemplo, viajou. Chegou o horário da oração. Vamos falar 1h, 1h30. E ele está o quê? Em viagem. Parou para rezar essa oração. E quis o quê? Juntar a oração do meio-dia com a oração que da tarde. Quis juntar as duas, que é permissível quando a pessoa está em viagem. Isso a gente vai explicar quando explicar o capítulo da oração. Inshallah. Então, o que ele faz, essa pessoa? O que ela faz? Olha, eu vou juntar para facilitar para mim, para não ficar o quê? Parando na estrada, vou rezar as duas juntas. O que a pessoa faz? Faz o tayammum, não tem água. Faz o que? O tayammum. Rezou a dhuhr, ou seja, do meio-dia. Rezou, acabou a reza. Que são 2, né? Quando a pessoa está em viagem. Não é 4 ciclos. Quando a pessoa está residente, reza 4. Quando está em viagem, 2, ou seja, 2 ciclos. Rezou. Agora a pessoa quer rezar o quê? A próxima oração. Ela não vai juntar as 2 orações, quer rezar a próxima. Mas para ela rezar a próxima, ela precisa fazer novamente o tayammum. Entenderam a diferença? Como que é? O que significa rezar só uma? Tu não pode rezar 1, 2, 3, o mesmo tayammum. E a gente vai ver o que perde o tayammum, o que anula o tayammum, é a mesma coisa que anula o wudu. Adicionando uma coisa a mais, encontrar água, que a gente vai ver. Agora, se tu encontra água quando tu está fazendo o wudu, a ablução, não tem problema, não quebra a tua ablução. Tu fez a ablução com água, encontrou água, não quebra. Mas o tayammum, em uma ocasião específica, quebra a sua ablução. Principalmente quando você está antes da oração, ou seja, não entrou dentro da oração e achou o que é água. Se tu achou água antes de entrar na oração, quebra e não há divergência. Que quebra o tayammum. Tem que fazer o que? O wudu agora. Ablução com água. Isso tudo a gente vai o que? Explicar. Mas aqui é para vocês entenderem e reze uma única oração obrigatória. Qualquer uma das 5 orações que você rezar, você não pode rezar a que vem depois. A não ser se você fizer novamente o tayammum. O tayammum a gente vai ver depois quando ele explicar o que? As coisas facultativas nele, as coisas que são aconselháveis, recomendadas no tayammum. A gente explicou na aula passada o que é o tayammum. A gente vai ver que na escola é só uma vez aqui, ó. A pessoa bota a mão sobre uma pedra, por exemplo, ou sobre a areia, ou sobre a terra. Tudo é o que? Permissível. Ou sobre o azulejo, ou sobre a parede. A pessoa coloca o que? A mão sobre. Não precisa bater, colocar ó, suavemente, como ele vai falar o autor. Suavemente. Depois o que ela faz? Purifica o rosto. Primeiro é o rosto. E a gente vai ver que a organização é o que? Facultativa. Dessa forma. Purifica o que? Todo o rosto. Depois de purificar o rosto, purifica o que? As mãos até os pulsos. Isso aqui que é o que? O obrigatório. Faz dessa forma também. Ou seja, entre os dedos. Entre os dedos também o que? Purifica. Isso aqui é o obrigatório. Se eu fizer isso, eu já posso fazer a oração. Depois a gente vai ver o que é recomendado. Por exemplo, a segunda, colocar uma segunda vez as mãos sobre, vamos falar, a pedra, ou sobre a areia, ou sobre a terra, e fizer o que? Na segunda vez, até os cotovelos, incluindo os cotovelos. Isso é o que? Facultativo. Não é o que? Obrigatório. Isso tudo a gente vai ver. Se a pessoa fizer como eu fiz, só purificou o rosto e purificou o quê? As mãos até os pulsos, já é o que é o suficiente para a pessoa rezar, como tem várias evidências que a gente vai ver. Depois ele fala, podendo-se acrescentar logo em seguida uma oração fúnebre ou uma oração sunna. Aqui o fúnebre é a oração que
do defunto. Por exemplo, a pessoa rezou a oração da tarde e logo após a oração ela viu o quê? Que tinha uma oração para um defunto. Trouxeram um morto para orar por ele na mesquita, que vão enterrá-lo. A pessoa o que pode rezar com o mesmo tayammum. Não precisa ir lá fazer outro tayammum. Por quê? Porque isso é sunnah. Ou seja, é facultativo essa oração. Facultativa a oração e não obrigatória. Ou a gente pode falar que ela é obrigatória, mas ela é obrigatória o quê? Wajib kifai, que significa o quê? Se alguns muçulmanos praticarem, os outros o quê? Não é obrigatório a eles praticarem também, realizarem. É facultativo. Se alguns fizeram, foram lá e rezaram pelo irmão, já é o que? O suficiente. Ou seja, não é obrigatório para cada pessoa como é 5 orações. Para cada indivíduo ela é obrigatória. Não, esse aqui é obrigatório, mas o que? No geral. Se algumas pessoas fizerem esse obrigatório, esse ato, ou seja, rezar para o defunto, já é o suficiente também para os outros. Então essa oração tu não precisa fazer novamente o que? O tayammum. Não precisa fazer novamente o tayammum. Ou a oração que tu vai rezar após ela. Agora eu rezei a oração obrigatória, com tayammum. Quero rezar, faz parte da sunna rezar 4 depois da dhuhr, como é no dito do Ibn Omar. Vai lá a pessoa que reza 4 ciclos de orações sunnah, facultativo, depois da oração obrigatória. Preciso fazer novamente essa ablução seca? Não precisa. Tu reza quantas você quiser. Sendo que você o que? Fez para rezar a obrigatória, depois tu pode rezar quantas você quiser das orações facultativas. Então isso é muito importante a pessoa saber. Se é a oração facultativa eu rezo quantas eu quero. Se é o que? Obrigatório eu posso rezar somente uma. Agora o que eles falam sobre isso, os sábios? Eu separei o que? Os sábios da Malikiya, o que eles falam sobre isso, ou seja, os detalhes que eles dão, que não está o que? Escrito. Eles falam o que? Primeiro, aqui a gente citou a oração do fúnebre, a gente viu que dá para rezar. Ou também a oração do Shafi' wal Witr, que é quando a gente reza o que? 2 e 1, ímpar. Também o que? Tu pode rezar. O mesmo tayammum que tu rezou o que? A oração da noite. Tu fez a oração da noite, depois de você ter feito a oração da noite, você pode rezar o que? Aquela oração par, que são 2 ciclos, e a oração ímpar, que é 1 ciclo de oração, com o mesmo tayammum. Agora outra coisa que ele fala no versículo 91, pode-se também rezar uma oração náfila, ou seja, uma oração facultativa, imediatamente após o tayammum, o qual torna admissível a oração obrigatória, mas não a oração de sexta-feira para quem está residente e está saudável. Isso a gente vai ver agora. Então aqui, o que eles explicam sobre isso? Que a gente explicou tanto a oração do fúnebre e aquela oração que ele cita, que é uma oração que é sunnah, que é facultativa, ele quer significar o quê? Aquela oração par, que a gente reza depois da oração da noite. Ou a oração ímpar, que a gente reza depois da par. Ou seja, são 3 ciclos de oração que é muito recomendado que a gente rezar antes de dormir. É um dos conselhos que o profeta, que é paz sobre ele, deixou para a nação dele. A pessoa não dormir antes de rezar o que, irmãos e irmãs? Esses 3 ciclos de orações. Esses 3 ciclos de orações. Faz primeiro o que? 2, como a gente faz normal, e depois a gente faz o que? Uma ímpar. Depois a gente faz uma ímpar. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Se não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. No Zoom alguém tem alguma dúvida? No Facebook eu não vi nenhuma dúvida até agora. Sintam-se à vontade em perguntar. Posso explicar 1, 2 vezes, não tem problema. Agora ele fala o quê?
Onde a gente parou? Aqui. Pode-se também rezar uma oração náfila, ou seja, facultativa, que não é obrigatória, imediatamente após o tayammum. O que a gente falou primeiro? A gente falou, olha, quando tu fizer o tayammum, tu tem que fazer o que para rezar a obrigatória? Ou seja, não pode rezar a obrigatória, ou seja, a facultativa antes da oração obrigatória com esse tayammum. Tu fez essa ablução seca para te rezar a obrigatória e não a facultativa. Facultativa tu reza depois da obrigatória, antes não. Mas aqui o que ele fala? Pode-se também rezar uma oração náfila, facultativa, imediatamente após o tayammum, ou seja, antes da obrigatória. Tem contradição, tem alguma coisa errada? Não tem. Aqui eles estão querendo significar o quê? A pessoa que está o quê? Enferma. A pessoa que está doente. A pessoa que está viajando. O viajante pode. Mas a pessoa que está em sua residência reza o tayammum. Reza, ou seja, a oração obrigatória, somente. Depois ela reza o quê? As facultativas. Quantas ela quiser. Mas primeiro ela faz o quê? A obrigatória. Não faz o que facultativa e depois o que? A obrigatória. Então isso aqui é específico para esses dois tipos de pessoa. Quais são? O viajante e o enfermo. Entenderam? Depois o que eles falam? Como a gente viu, só dá para ele fazer quem está residente o que a gente pode falar, o que é permissível para a pessoa que está residente, só se ele intencionar o que é depois da obrigatória. Tu intenciona o tayammum, o que é? Para rezar a oração obrigatória. Depois dela, tu quer intencionar rezar o que? Quero rezar 2 ciclos, 4 ciclos, 6 ciclos, quantos você quiser, é permissível. Então isso aqui é específico, vocês podem até botar embaixo que é específico somente para o enfermo e a pessoa que está em viagem. Aqui também depois ele fala o quê? A oração obrigatória, mas não a oração de sexta-feira para quem é residente e está o quê? Saudável. Agora a pessoa que está saudável e encontra o quê? Água. Vai fazer o quê? O tayammum. Também o que não pode. Só se tiver aqui, o que uma desculpa. Vamos falar que essa pessoa não pode usar água. Tem água, mas ela não pode usar por causa de uma enfermidade. O médico proibiu, um médico justo que entende, falou o quê? Tu não pode usar água. Então ele pode fazer até mesmo o tayammum o quê? Para a oração de sexta-feira. Se tiver o quê? Algum propósito, ou podemos falar alguma desculpa aceita pela religião, a pessoa o que pode fazer. Mas a pessoa rezar, fazendo o que? O tayammum, sem ter alguma desculpa, a pessoa o que não pode fazer a oração que de sexta-feira, e nem as outras orações, é claro. E nem as outras orações. Aqui a gente viu. Agora tem outro... Agora, qual que é a evidência disso que a gente citou? Para a pessoa o que fazer quando ela está o que? Doente. Quando ela está o que? Doente. A gente citou aqui, ó. O doente pode fazer. O enfermo pode fazer. O viajante pode fazer. A pessoa que está em residência pode fazer. Qual que é a evidência disso? Foi narrado o que? Pelo Ahmad, Daraqutni, o Al-Bayhaqi e outros livros falando sobre um dito, sobre que o profeta que passou sobre ele, um dos companheiros do profeta, Amr ibn al-As, ele acordou numa noite muito que fria. A noite estava o que fria. E ele o que temeu a sua saúde. E aqui esse temeu é a pessoa o que ter quase certeza, irmãos e irmãs, que aquilo vai alcançar ela. Que eu vou me prejudicar se eu fizer o que? Ablução. Ou ficar enfermo,
ou isso já me aconteceu antes, eu me conheço. Então, nessa ocasião, quando a noite está o que? Muito fria, principalmente quem mora em lugares assim, como por exemplo quem mora ali na região da Rússia, do Canadá, e vê, é um frio que nós brasileiros não conseguimos às vezes entender, por que eles vestem aquelas roupas, como que é o tempo, só quem viajou. Tem a gente que morou o quê? Uma parte ali do Oriente, como na Síria, na Palestina, na Jordânia faz muito frio. Vocês não imaginam, cai neve. Então, se você temer, que você possa perder, por exemplo, um membro do seu corpo, pode ser prejudicado, às vezes tu tem um corte, alguma coisa, tu não pode o quê? Colocar a água, ou por causa do frio tu não pode o quê? Sair com aquilo destapado para te fazer a ablução, por exemplo. Então nessa situação que é específica, para não vir alguém e falar assim, tô com frio, vou fazer o tayammum. Não é dessa forma. Então o que ele fez? Ele leu um versículo, ele estava com os companheiros e ele ia rezar o quê? Com eles. E ele viu a situação e foi lá e fez o tayammum. E as pessoas começaram o quê? A criticarem ele. Como assim? A gente fez a ablução, tu deve fazer a ablução, não dá para fazer o tayammum quando está o que? Apenas frio. E ele leu o que? Um versículo para eles. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. E não matem a vós mesmos. Ou seja, pode ser traduzida também aqui que é proibido o suicídio. Tem sábios que entenderam dessa forma. Como ele entende aqui? Parece que a pessoa está querendo cometer o quê? Um suicídio com ela mesma. Sabendo que aquilo vai trazer o quê? Grandes problemas para essa pessoa. Ele leu esse versículo e fez o quê? A ablução seca. Quando acabou a oração tudo, eles foram ter com o profeta. Ó profeta de Deus. O Amer, ele fez assim, 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 assim. O profeta, quando escutou aquilo, ele apenas o que? Sorriu. Apenas sorriu. Por quê? Porque o profeta que é paz sobre ele, irmãos e irmãs, se ele, prestem atenção, se ele vê algo que é proibido na religião, que não é correto, que não é lícito, ele é o primeiro a falar o que? Isso aqui é incorreto. Deve fazer dessa forma. Você deve o que? Repor a oração. Porque essa ablução seca não serve para quando o tempo está muito frio. Mesmo que esteja muito frio, tu não pode fazer o tayammum a não ser, por exemplo, quando você não ter água. Só assim você pode fazer. O profeta o quê? É o dever dele, dos profetas, explicarem, esclarecerem para os crentes, para as pessoas. Mas quando o profeta fica quieto e também o que? Dá um sorriso, isso é concordando, esse sorriso, ele está concordando com aquele ato que o companheiro dele o que fez, praticou. Então isso aqui é uma evidência, irmãos e irmãs. Tanto quando está frio, como a gente viu na escola, é permissível fazer. E também imagina se a pessoa está doente, que não pode o que? Usar água. Imagina se a pessoa não encontra água, como é claro no Alcorão. Se vocês não encontrarem água, Deus fala ali. A pessoa tem que fazer o que? O tayammum. Então, é claro no Alcorão, como é claro nos ditos proféticos. Aqui é evidência o que? Para a pessoa que está doente, ou serve também para quem está em viagem, para quem tem medo. Por exemplo, se a pessoa sabe, se ela for em tal lugar, ela corre risco de vida. Corre risco de vida. Olha, se eu for em tal lugar, tem pessoas nesse horário que podem me assaltar, podem, além de me assaltar, me fazer um grande mal, podem me tomar como prisioneiro. Então, a pessoa o que? Nessa situação, ela pode fazer o que? O tayammum e não ir buscar água nesse local que pode o que? Acontecer alguma coisa grave com essa pessoa. Aqui o irmão Francisco. Olha, irmão, o que invalida a ablução são muitas coisas, não é uma ou duas. A gente o que explicou isso, tem aulas explicado,
explicando isso, sobre o que invalida a oração. Não tem como te explicar agora, só algumas coisas. Por exemplo, a pessoa fazer necessidades físicas, isso que invalida a ablução. A pessoa dormir, invalida o que? A ablução. A pessoa ter contato físico com a sua esposa, invalida a oração. São várias as coisas que invalida a oração. A pessoa soltar gases, invalida o que? A oração. Então tudo isso a pessoa tem que o que? Ver. Não é o que? Um ou dois elementos, podemos falar assim, que invalida a oração, e sim vários. Como a gente citou nas aulas, se tu voltar mais ou menos as aulas de 2 meses atrás, a gente estava falando sobre isso, tanto nessa escola como nas outras escolas, e também a gente está falando isso nas aulas de domingo. Então no próximo domingo a gente vai explicar isso, mas não específico em uma escola, e sim bem resumido. O que invalida e o que não invalida a ablução. Então, se você quiser, a aula está o que, meu irmão? Na nossa página. Aqui, irmã Valéria, se não tiver água perto, mas se a pessoa estiver carregando lenços umedecidos, pode usar para ablução? É esse lenço aqui, aqueles lenços como que é de bebê, né? Aquilo não serve como para lavar. Aquilo é o masah. O máximo que tu pode fazer é passar o que? Sobre as partes que é permissível passar as mãos úmidas. Mas agora lavar, tu não consegue lavar com esses lenços. Não consegue o quê? Lavar. E também essa água desse lenço, se a gente vê, ela também não serve como para ablução. Por quê? Porque se tu vê, ela já mudou o cheiro, é diferente. Uma dessas 3 coisas que a gente viu, o cheiro, o gosto e a cor, se mudar, não dá para fazer ablução com a água. E essa água é água de perfume, a gente pode falar assim, que é perfumada ela, que é esses lenços que a irmã citou. Então a pessoa não pode fazer o que? Ablução. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Aqui eu não achei nenhuma pergunta. No Instagram alguém ficou com alguma dúvida? Sinta-se à vontade. Então nessa situação a gente o quê? No Facebook eu acho que só essas 2 perguntas, né? Então vamos voltar. Que a gente explicou, que a gente viu. Agora a pessoa quando está o quê? Presente. Quando a pessoa o quê? Está presente. Ela pode fazer o que? O tayammum? Ou a pessoa que está em viagem? Qual que é a evidência que isso é permissível? Que a gente citou aqui. A pessoa que está o quê? Tanto presente, residente, quanto a pessoa que está o quê? Em viagem. Ela pode o quê? Fazer o tayammum. Qual que é a evidência disso? O profeta fala que passou sobre ele num dito, foi narrado até pelo Ahmad, Abu Daud, o Tirmidhi e outros livros, que ele fala que a terra pura, podemos traduzir dessa forma, é a ablução para o muçulmano enquanto ele não encontra água, nem se for por 10 anos. Nem se for por 10 anos. Aqui 10 anos não é específico, só 10 anos. Quer dizer que mais que 10 anos não pode fazer. Não é isso. Que aqui é um jeito da eloquência da língua árabe. Olha, eu não vou naquele lugar nem que se for depois de 10 anos. O que quer significar? Eu nunca vou naquele lugar. Então é dessa forma. E o profeta fala o quê? El-Muslim, ou seja, o muçulmano. É a ablução, a terra pura, é a ablução para todo muçulmano. Ele não falou para o muçulmano residente, ele não falou para o muçulmano enfermo, ele não falou para o muçulmano que em viagem, ele não especificou, ele falou o que no geral. Então isso é uma evidência o que mostra que o tayammum serve tanto para a pessoa que
que está residente, quanto para a pessoa que está em viagem. E claro, o enfermo que a gente viu antes. Esta aqui é uma das evidências. Também tem no versículo do Alcorão, quando Deus fala, "Falam tajidu ma'an", se vocês não encontrarem água, fatayammamu, pratiquem o tayammum, fazem a ablução seca. Aqui Deus usa o verbo tajidu, ou seja, se vocês não encontrarem. Aqui vocês é no geral. Deus não especificou, vocês, os que estão em viagem, vocês, o que estão enfermos. Não especificou Deus Altíssimo. Falou o que no geral. Também isso é outra evidência do Alcorão que mostra que o tayammum é o que, irmãos e irmãs, permissível. Tanto para a pessoa que é residente, quanto para a pessoa que está em viagem, quanto para a pessoa que está como se chama? Viajante, falou enfermo e residente. Para essas três pessoas é o que é permissível, a pessoa que pode fazer. Então aqui a gente explicou, pode também rezar uma oração náfila, mas não a oração de sexta-feira para quem é residente e está saudável. Residente, o que ele faz? A gente citou. Só se ele tiver alguma enfermidade. Alguma enfermidade. Ele pode fazer o tayammum. Separa o residente. Porque ele não tem uma desculpa. Porque agora a gente fala que essa oração dele não é válida? Porque ele está residente. E a residência aqui, quando eles falam, é porque a pessoa encontra água. Aonde que a gente não encontra água, na maioria das vezes, é quando a gente está em viagem. Então, quando ele fala residente, e também está saudável, pessoa que não pode fazer o tayammum, como a gente já citou antes. Então, ele acaba aqui, um dos capítulos, que 91 a gente explicou. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Agora o que é obrigatório. Isso aqui é importante vocês saberem. O que é obrigatório no tayammum? O que é obrigatório e o que não é obrigatório? Seus elementos obrigatórios são esfregar o rosto e as mãos até os pulsos, até aqui. Ou seja, o rosto, todo o rosto e até os pulsos. Isso é obrigatório. E a intenção na primeira vez que puser as mãos na terra. Ou seja, quando você colocar as mãos na terra, você intenciona. Esse é o momento da intenção. Também fala Bismillah, que a gente vai ver que isso é facultativo. Então, a pessoa quando colocar a mão sobre, vamos falar, a areia, sobre a pedra, para fazer o tayammum. Então, o que é obrigatório? Essa primeira vez que você colocar a mão sobre a terra, para você pegar para se purificar, purifica o rosto, nessa primeira vez só, e purifica as mãos até os pulsos. E também outra coisa, quem tem anel, a opinião correta que se estabeleceu na escola, que quem tem anel deve tirar esse anel. O tayammum deve tirar, ao contrário da ablução, como a gente viu, e do banho obrigatório. A pessoa não precisa tirar. Por quê? Só se tu ver que o anel está impedindo da água chegar até o local que ele está. Mas se não impedir, como é água, não impede. Mas aqui, como se a pessoa fazer, por exemplo, aqui não é com todos os tipos de elementos também. Agora, quando a pessoa fazer, por exemplo, com areia. Isso aqui pode impedir. Então, eles falam, é obrigatório a pessoa tirar aquele anel. Para purificar corretamente toda a parte da mão até os pulsos. Que é obrigatório. Se tu fez só uma vez isso, ou seja, colocou uma vez a mão sobre a terra, purificou o seu rosto
e purificou as suas mãos até os pulsos, já é o suficiente para você o que? Orar. Depois tem o que? Atos facultativos. Se você o que? Quiser fazer. Não é o que? Obrigatório. E sim facultativo. Aqui pode fazer o tayammum passando a mão em árvores ou folhas. Não, em árvores não pode fazer. E nem em folhas. Pegar o que? Folha e passar sobre. Não pode, na escola. Tem outra pergunta? Se a pessoa tiver... Alguém tem outra pergunta no Instagram, no Facebook? Sintam-se à vontade. Então aqui o que ele é nia? Depois ele fala o que a intenção também é obrigatória. Está ali no meio. Se a gente não prestar atenção, a gente não vê. Até os pulsos e a intenção. Colocam o que? Sublinhe isso aqui para você saber que também é o que? Obrigatório. A intenção. A intenção, quando que a gente intenciona? Quando a gente colocar o que é a mão. Quando a gente vai colocar a mão sobre o que a gente vai se purificar com ele, sendo o que? A pedra, sendo o azulejo, sendo a parede, a pessoa o que? Intencionar. O que ela intenciona ali? Que torne permissível o que? A oração para ela. Ou que ela tire essa impureza que se encontra nela, como se é impureza maior, se é impureza menor, como a gente viu. O que ela intencionar ali? Ela deve intencionar nesse momento. E a intenção é obrigatória. Até o próprio tayammum, na língua árabe, significa o que? Intenção. Intenção significa intencionar. Então, a intenção também o que? É obrigatória. Quais são as evidências disso? Uma delas é o dito, aquele que a gente sempre cita, que o profeta fala, tanto o Bukhari, o Muslim, narraram esse dito, que o profeta fala que sobre ele, os atos são determinados pelas suas intenções. Ou seja, todo ato religioso, ou todo ato que serve como adoração para Deus Altíssimo, a gente precisa o quê? Intencionar. Então, os atos a gente deve o quê? Intencionar. Ou seja, os mandamentos que a gente cumpre, como a oração, precisa intencionar. A ablução com água, precisa intencionar. O meu banho obrigatório que eu devo fazer, eu preciso intencionar. Então, tudo você precisa o quê? Intencionar. Fazer a peregrinação, a pessoa tem que intencionar. Então, a intenção é o quê? Obrigatória. Na primeira vez que puser as mãos na terra. Depois a continuidade. Aqui, a continuidade. O que é essa continuidade? Que a gente viu no Udu. É você fazer um atrás do outro. Aqui é 2 elementos que a gente tem que purificar. 2 membros. O rosto e as mãos. Purificar o que? As mãos. Até os pulsos. Purificar o que? As mãos. Até os pulsos. Então tem que ser o que? Com continuidade. Não adianta o que tu purificar, por exemplo, o rosto, vou lá atender o telefone, vou falar com fulano e voltar o quê? Daqui a meia hora, vou fazer de volta novamente o tayammum. Vou continuar de onde eu parei. Não. Então, é obrigatória a continuidade. Purificou o rosto, purifica logo depois o quê? As mãos, até os pulsos. Algo puro que venha da terra. Aqui a gente o que? Algo puro que vem da terra. Tudo que está o que? Que sai da terra. Por exemplo, as pedras, areia, terra. Tudo isso que é permissível a pessoa o que? Fazer o tayammum. É permissível a pessoa fazer o tayammum. Que a oração seja rezado logo em seguida. E que o horário da oração seja rezado já tenha entrado. Isso aqui é importante, ó. Outra condição, que a oração seja rezado logo em seguida. Não adianta tu querer fazer o tayammum, a oração é daqui a 2 horas. Vou fazer o tayammum agora. Não. Tu faz o quê? Quando entra o horário da oração.
Não é antes do horário da oração. Tu pode o que? Encontrar água. Não sabe, pode chegar alguém com água. Então tu faz o que quando entra o horário da oração. E a reza a ser rezado já tem entrado, ou seja, o horário da oração. Não vai fazer o tayammum que antes da oração. Isso aqui, o que eles explicam, os sábios da escola? Eles têm várias explicações sobre isso. Que a gente já citou. Deixa eu ver se eu não me esqueci nada. Que o primeiro é a intenção, né? Que é no momento que a gente coloca as mãos sobre o que a gente vai fazer o tayammum com ele. E a pessoa intenciona o tayammum para fazer o que? A oração. Depois, todo o rosto, a gente pode falar, como eles explicam, purificar todo o rosto até o que? As têmporas, não esquecem disso, ou seja, todo o rosto. Depois, as mãos, também é obrigatório, até os pulsos. E isso também é obrigatório, irmãos, mesmo ele não citando ali, porque entra já. As pessoas, quando lê, entendem. Isso aqui, ó, entre os dedos. Entre os dedos também o que? Tem que purificar, também é o que? Obrigatório. E é obrigatório também, como a gente viu, que tirar al-khatam, ou seja, o anel que você tem, você deve o que? Tirar, para fazer o que? O tayammum. E essa é a opinião que é correta, estabelecido o que? Na escola. A própria colocar as mãos sobre vamos falar sobre a pedra ou sobre a areia, isso aqui é obrigatório. Por quê? Porque sem isso tu não vai o quê? Conseguir transmitir aquilo que você quer se purificar com ele. Depois a continuidade, o quinto, o sexto tem que ser algo que é limpo. Não pode fazer o tayammum, por exemplo, com terra é permissível fazer o tayammum, mas eu vou fazer o quê? Com uma terra suja. Eu estou vendo ali, por exemplo, eu estou aqui parado, sentado, e vou fazer o que? O tayammum, daqui a pouco. E via um cachorro e mijar. Ou, vamos falar que eu vi que fez o quê? O cachorro, além de urinar, fez outra coisa, entendeu? Ou caiu sangue ali, ou sujeira. O que serve de sujeira, por exemplo, e deixou aquela parte que eu ia fazer o que? O tayammum impura. Eu posso fazer? Não posso. Tem que procurar outro lugar para fazer. Então tem que ser o que? Puro. E não o que? Não estar sujo. Então também isso é obrigatório. Não pode se purificar com o que? Com sujeira. Depois o sétimo, quando a gente viu, ele tem que estar o que? Dentro da oração, ou seja, tu fazer o tayammum e rezar. Não esperar. Faz o tayammum e reza a oração. E também tem que entrar o tempo da oração. Não basta o que? Tu fazer o tayammum antes da oração. Não chegou o tempo da oração, não. Chegou o tempo da oração, você faz o que, irmãos e irmãs? O tayammum. Não chegou, tu espera. Pode encontrar água, não pode, a pessoa espera. Tocou o adhan, que é o chamamento da oração, a pessoa pode fazer o que? O tayammum. Entrou o horário da oração. Antes, não pode. Então, são essas 8 coisas aqui que a gente contou. 8 coisas obrigatórias no tayammum. Além disso, a gente vai ver tudo é o que? Facultativo. Falar Bismillah, facultativo. Se a pessoa se esqueceu, a oração dele é correta, porque o tayammum é correto. Me esqueci de purificar até os cotovelos. Não há problema. Isso é o que? Facultativo. Não é obrigatório. Quando eu digo que é facultativo, irmãos e irmãs, e não obrigatório, eu quero dizer para vocês o que? Que isso, se você esquecer, você não precisa repor a sua oração, repeti-la. E sim, como você rezou, está o que? Correto. Não precisa o que? Repor a oração. Então são 8 obrigações, a gente pode colocar, do tayammum. Aqui ele não colocou dessa forma, mas a gente o que? Separou. Pode colocar em cima, por exemplo, aqui, ó. Tipo, seus elementos obrigatórios são esfregar o rosto. Aqui tu bota número 1.
esfregar o rosto, ou seja, todo o rosto, pode colocar todo. E as mãos, número 2, até os pulsos, que não precisa. A intenção, número 3, na primeira vez que puser as mãos na terra. Depois a gente coloca aqui, na primeira vez que puser, ou seja, as mãos sobre a terra, a primeira vez também é obrigatório. Vamos falar 4. A continuidade, 5. Algo puro, 6. Que venha da terra, que a oração seja rezada logo em seguida, ou seja, depois do tayammum. Aqui ficou o quê? 7, né? 7. E que o horário da oração seja a ser rezado já tenha entrado. 8. Então vocês colocam o número ali. Aqui não tem. Ali na explicação tem bem explicado. Como aqui não tem, vocês colocam. Número 1, número 2, número 3, para vocês saberem que são 8 obrigações que devemos fazer o quê? Quando a gente quer fazer o tayammum para fazer a oração. Então a gente explicou a evidência da intenção. Agora a gente vai explicar também por que esfregar o quê? O rosto e as mãos até os pulsos. A gente vai citar isso, a evidência. Claro que a gente não cita em todos os assuntos, irmãos e irmãs, até para o quê? Não confundir a pessoa. Porque a gente sabe que esse livro, como a gente viu desde o início, é um livro simples. Qualquer pessoa que consegue entender. E ele não cita o quê? Evidências, argumentos. E a gente sabe que cada escola, irmãos e irmãs, quem quer procurar o conhecimento, quem quer entender a religião, para praticar, a gente viu que esse conhecimento é um conhecimento que é um básico. A gente não está falando aqui de assuntos difíceis, que precisa o quê? A pessoa ter um grande conhecimento para entender. E sim, são assuntos o quê? Básicos, fundamentais, que a gente deve o quê? Aprender como um muçulmano. Tanto um muçulmano como uma muçulmana. Isso aqui pode acontecer contigo? Pode. Dá de vez em quando. Principalmente as pessoas, tem pessoas aqui, a gente, graças a Deus, vive num país que tem água, graças a Deus. Tem pessoas que vivem em lugares que não tem água. É difícil ter água, sempre está faltando água. A pessoa tem que saber isso. E a pessoa, por exemplo, não acontece isso com ela. Mas se ela for para a zona rural, às vezes, ou para um lugar assim, em viagem, como as pessoas fazem, vamos falar que acabou a gasolina, aconteceu, e ela ficou no meio da estrada, chegou o horário da oração. Se a pessoa não sabe isso, não vai conseguir rezar. E se a pessoa tem o conhecimento disso, pode fazer a ablução seca e rezar. Tu viu como o conhecimento é luz para a pessoa? Facilita a prática da religião, facilita o entendimento da religião, o conhecimento. O conhecimento não é qualquer coisa. Só sabe o valor do conhecimento aquela pessoa que conhece. Aquela pessoa que estudou, que aprendeu, ela sabe o valor do conhecimento. Principalmente agora, tu não está precisando disso, mas tu não pode beneficiar as pessoas que passam por isso. Agora, se tu fala explicando numa aula sobre isso, tem pessoas, por exemplo, em países que estão passando dificuldades, que não tem água. Quando escutam isso, vão saber o que fazer nessa situação. Ou uma pessoa que fazia o tayammum antes, mas fazia de um jeito errado. Não sabia fazer. Fazia de uma forma errada. Ou seja, não sabia o que era obrigatório, o que não era, o que é recomendado, o que não é recomendado. Agora, por exemplo, fez o tayammum uma pessoa. Olha como que é o conhecimento. Se esqueceu de falar Bismillah, em nome de Deus. Foi lá e fez a oração. Quando acabou a oração, esqueci de fazer o quê? De falar Bismillah. Vou fazer novamente o tayammum e vou o quê? Rezar mais uma vez, porque eu me esqueci. Se essa pessoa tivesse conhecimento, ela ia saber que esqueceu de falar algo facultativo. Ou seja, não invalidou o tayammum dela, não invalidou a oração dela. Ela não ia precisar o quê? Repor a oração. E se ela repor a oração vai ser o quê? Facultativa para ela, porque a obrigatória ela já rezou. Ou seja, tu não pode rezar duas obrigatórias. Se tu rezar a primeira obrigatória corretamente, ou seja, com a purificação, fez a ablução, rezou corretamente a oração, se tu fizer 2, 3, 4, depois dela,
para fazer ela novamente não serve como obrigatória, e sim tudo facultativa. Isso tudo como que tu sabe? Pelo conhecimento. Eu não vou tocar no Alcorão. Eu tenho que decorar, mas agora eu estou nessa situação, eu não vou tocar no Alcorão porque eu não fiz a ablução. Só posso fazer o tayammum. Pode tocar no Alcorão, se tu fizer ele. Ele serve tanto para, como se fosse a ablução, como se fosse o que? O banho. Tudo isso, o que facilita na vida da pessoa? Mas a pessoa o quê? Que não tem o conhecimento, que não quer, como fala Al-Asma'i, rahimahullah, um grande sábio, o que ele fala? Ele fala aquela pessoa que não tem paciência e um momento de sua vida para sentar e aprender, vai ficar toda a sua vida o quê? Com dificuldades e vivendo na ignorância. Toda a vida. Imagina, toda a vida dela tem que ficar perguntando. Pergunta essa pergunta agora para o fulano, daqui 1, 2 anos se esquece e volta esse assunto para ela. Se esqueceu o que ela tinha respondido, o fulano para ela. Vai lá, pergunta novamente. Ou às vezes não consegue praticar a religião, está esperando o fulano responder no WhatsApp. O fulano não respondeu. E aí, fulano, aconteceu alguma coisa com ele. O fulano formatou o WhatsApp, caiu todas as mensagens. Você foi. E aí, e agora? O que a gente vai fazer? Não podemos depender, irmãos e irmãs, o quê? Do fulano, do ciclano. Fulano, isso é vida. Está em vida agora. Hoje ele deu aula, amanhã tu não sabe se ele vai viver até amanhã para dar outra aula. Então a pessoa tem que o quê? Se esforçar e ser, a gente pode falar, e buscar o conhecimento. E procurar o conhecimento. Não estou falando para a pessoa que largar a vida dela toda e procurar o conhecimento. O básico, como a gente vê. Isso aqui é o básico do básico, a pessoa que aprender. Eu quero me aperfeiçoar, eu quero ser um sábio, eu quero saber o que é um dito certo, o que é um dito falso, o que é um dito fraco, o que é um dito correto, eu quero saber todas essas diferenças. Aí é diferente, aí a pessoa que tem que seguir outro caminho para ver se consegue o que aprender. Não é qualquer pessoa que tem capacidade, inteligência para aprender essas coisas. Mas agora a pessoa não sabe o que? O básico, como que ela vai rezar, como que ela vai se purificar, como que ela vai fazer oração, como que ela vai fazer a peregrinação, como que ela vai pagar o zaká. São 5 pilares, irmãos e irmãs. Agora o casamento. Quer casar, não sabe como casar. Quer divorciar, não sabe como divorciar. Peca. Tem pessoa que peca na hora de divorciar. Não sabe divorciar corretamente. E a pessoa, às vezes, que vai casar, não sabe casar corretamente. E pega algumas pessoas que não sabem casar corretamente, fazem o que? Uma bagunça ali dentro. Um fala uma coisa, outro fala outra. Será que precisa de testemunha? Será que precisa de responsável? Será que não precisa? Fazem o que? Uma bagunça. Então, tudo isso, irmãos e irmãs, o que? O conhecimento facilita a vida da pessoa. Não só para ti que está buscando conhecimento, para os seus filhos, para as pessoas que querem aprender, seus vizinhos, seus irmãos muçulmanos. Tem muçulmanos o quê? Que estão sozinhos, que Deus abençoe essas pessoas e firme o coração delas na fé. Estão sozinhos, ou estão sozinhos em uma cidade, no interior. Não tem a capacidade o quê? De aprender. Você que conhece esse irmão, essa irmã, que está ali desamparada, sozinha, ensina ela. Olha, irmã, eu tenho tempo, vamos falar por semana, meia hora, eu consigo. Vamos falar todas as sextas-feiras, às 7 da noite. Eu posso ficar contigo das 7 da noite até 7h30. Eu vou te dar o que? Uma aula breve. Às vezes tem ligação, não precisa ser o quê? Com câmera. Em ligação. Anota aí, minha irmã. Tu tem que fazer isso, isso, isso. A irmã não entendeu? Abre a câmera e explica para a irmã. A irmã ensina a irmã. O irmão ensina o irmão. Dessa forma que, irmãos e irmãs, o conhecimento chega para todo mundo. O conhecimento chega para todo mundo. Só se eu esperar ir para a mesquita para aprender, ou para o sheik me ensinar da mesquita, eu vou esperar o que? Sentado. E se o sheik não te ensinar? E se ele estiver ocupado com outras coisas? E aí? Vou ficar sem aprender? Então eu devo o que? Buscar o conhecimento, como o profeta fala que é sobre ele num dito, o conhecimento, ou a procura do conhecimento, a busca do conhecimento é obrigatória para todo muçulmano e muçulmana.
ou seja, o básico da religião, principalmente os 5 pilares, a pessoa o quê? Saber como fazer, como praticar, como realizar esses pilares. Depois outro assunto é que ele não cita, já ele acabou, né, de citar o que é obrigatório. Outra coisa que é obrigatória é a pessoa o que é procurar água. Não é a pessoa o que, olha, não tenho água, não estou vendo água aqui na minha frente, não tem água. Não, a pessoa que tem que procurar. Por isso que Deus fala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, ou seja, se vocês não encontrarem água. Para mim falar que eu não encontrei algo, eu tenho que procurar. É claro, olha como que é eloquente o Corão. Ele não fala se não tiver água, fazem um tayammum. Ele fala se vocês não encontrarem água. Olha como é eloquente a palavra de Deus. Então, se eu não encontrar água, para mim não encontrar, para mim, ó, a caneta está presente, a Ahmadu não está. Aí tu fala, olha, eu não estou vendo. Não está presente. Não procurou. Só se eu procurar, espera aí. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Tá presente. Procurei. Então, a pessoa o que? Uma das condições para a pessoa fazer o que eu tayammum é a pessoa o que? Procurar água. Não é procurar o que também, eu vou andar 100 km para procurar água, não. Nos arredores da pessoa, o que? A pessoa deve o que? Procurar água. Então, qual que é a evidência disso? O versículo do Corão. Versículo 6, no capítulo 5. Falam tajidu, ou seja, se vocês não encontrarem. Para mim encontrar, eu tenho que procurar. Não tem como tu encontrar sem procurar. Por isso que Deus colocou o quê? Falam tajidu, ou seja, se vocês não encontrarem. Se eu não encontrei é porque o quê? Eu procurei. Por isso que eu falo, ó, não encontrei. Eu procurei, mas não encontrei água. Então a pessoa pode fazer o quê? O tayammum. Também a gente explicou isso, a outra evidência, que ele é o que? Ele vem no lugar, badal. Ele vem no lugar do wudu, ou do banho. Então tu não pode usar ele a não ser quando tu não tem o que? O principal, que é a ablução com água. Se tu não conseguir fazer a ablução com água, você vai o que? Fazer a ablução seca. Tu não pode fazer a ablução seca quando o principal está presente, que é a ablução com água. Ela estando presente, tu não pode ir para a ablução seca, a não ser por um motivo que é sério. Ou como a gente viu, não achar água. Não, aqui tu acha. Você, por exemplo, não tem como tirar a água, como a gente explicou, mesmo ela estando no seu lado. Você está enfermo, não pode usar água, como é aquela passagem que nos companheiros do profeta, eles estavam em viagem. E um deles tinha um corte na cabeça grande. Aí ele perguntou para os outros companheiros, olha, eu estou com esse corte e eu preciso tomar o banho obrigatório. Está em impureza o que é maior. Tem que tomar o banho obrigatório para fazer a oração. Eu não posso fazer o tayammum, ou seja, a ablução seca, pela condição que eu estou. Eles falaram o que? Não. Você tem que fazer o que? O banho obrigatório. Ou seja, eles não sabiam, não tinham conhecimento que ela serve também, essa ablução, para a impureza maior. Então, o que aconteceu? Aquele lá se banhou, aquele companheiro do profeta. E depois que ele se banhou, ele acabou o que? Morrendo. Colocou água ali no corte e acabou morrendo. O profeta, quando escutou isso, ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Falou para eles, por que vocês não falaram para ele o que? Fazer o tayammum, e explicou o que? O jeito de fazer o tayammum. A ignorância, quando a pessoa o que desconhece algo, a pessoa não deve falar. A pessoa não deve o que optar. Não sabe, olha, não sei. Não tenho conhecimento sobre isso. Porque se tu falar alguma coisa e prejudicar, você vai ser responsável por isso perante a Deus. Olha, te perguntaram tal coisa, olha, eu não sei. Então nessa situação a pessoa podia fazer o que? O tayammum. A vida dela é mais importante do que ela o que? Purificar o que é a cabeça. E nessa situação ela está desculpada disso. Perdoada. Então ela deve fazer o que? A ablução seca para não ter contato o que? Com aquele corte que ela tem. Isso aqui hoje em dia tem médicos, né? Eles falam, ó, tu não pode colocar água nesse local. Então você deve o que? Escutar o médico
e não usar a água para fazer o quê? A ablução. Então isso aqui a gente já explicou. O sétimo que ele falou, 93, o oitavo, né? O que o horário da oração a ser rezado já tem entrado. Se não entrou o horário da oração, a gente não pode fazer o que? O tayammum. Qual que é a evidência dele sobre isso? Isso é a opinião da maioria das escolas, não só da Malikiya, e sim da maioria das escolas. Qual que é a evidência? Ele fala o que o profeta que passa sobre ele, um dito que foi narrado pelo Bukhari, o Muslim, ou seja, autêntico, que Deus fez para mim a terra lugar de oração e purificação. Lugar de oração e purificação. Isso é só exclusivo para o profeta Muhammad, para a nação do profeta Muhammad. Antigamente as pessoas, os povos anteriores dos profetas, eles tinham que rezar somente no templo, irmãos e irmãs. Não poderiam rezar o quê? Em qualquer lugar como a gente. A gente está em viagem. Podemos rezar na rodoviária. Estando limpo o local, pega teu tapete, coloca ele e reza. Está no aeroporto, reza no aeroporto. Está em viagem, no meio do caminho, parou o ônibus, bota o seu tapete e reza. É uma facilidade de Deus Altíssimo para conosco. Nos tempos anteriores, ou seja, nas nações anteriores dos profetas, tinha que rezar o quê? No templo. E depois o profeta fala o quê? Que é também tahur, ou seja, é também uma purificação para nós. Que a gente faz o quê? O tayammum. Aqui a purificação significa o quê? Ablução seca. Aí, ainda que não é evidência que eles querem falar. Porque eles falam que tem que ter o quê? Entrar a oração. Aí o profeta fala, aonde que me encontrar, ou aonde que me alcançar a oração, eu faço o quê? A purificação e oro. Então o profeta o que falou? Quando alcançar a ele o que é a oração. Quando chegar o horário da oração, ele faz a purificação e reza. Então isso aqui, esse dito, é uma evidência e um argumento que tu só pode fazer o tayammum quando a oração chegar. Quando o horário da oração chegar. Entrar o tempo da oração. O horário da oração para você fazer o que? O tayammum. Isso aqui é o que? É um dito claro e autêntico, como a gente viu. E mostra a opinião que é da escola. Porque eles falaram assim, ou porque eles tiveram essa opinião. Como eu falei para vocês, irmãos e irmãs, cada coisa que eles citam, a escola, é de acordo com evidências, tanto evidências corânicas, ou seja, do Alcorão, ou evidências da Sunna. Eles não falam coisas da cabeça deles. Por isso que essas pessoas, Deus Altíssimo, exaltou elas. E também prevaleceu essas escolas. Imagina, tem mais, a gente pode falar, elas são um resumo do que sobrou das opiniões dos companheiros do profeta. Então, desde o tempo do profeta que passou sobre ele, essas opiniões estavam presentes. São opiniões cada dito que eles falam, cada opinião que eles têm, se tu voltar nos livros e ler, tu vai ver a opinião do Omar, a opinião do Ali, a opinião do Abu Bakr. Entendeu? É a opinião dos maiores companheiros do profeta. É um dito profético, como a gente viu nesse assunto, claro, que tem que alcançar a oração, chegar o tempo da oração para a pessoa fazer o tayammum. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente deve seguir. E por que seguir? Porque a pessoa não tem a capacidade de entender isso. Isso aqui não é qualquer pessoa que tem a capacidade de entender. Entender como? Agora tu leu o Alcorão. Tu lê a Sunna do profeta. Tu tem aqui o Jardim dos Virtuosos, começa a ler. Tu consegue tirar as sentenças jurídicas ou os assuntos religiosos de dentro dos ditos proféticos? Não consegue. Uma pessoa leiga que não estudou, não tem como ela saber isso. Ela vai ler o dito para ti. O dito é assim, assim quer dizer.
Mas uma pessoa que tem estudo, tem sabedoria, ela vai trazer exemplos, evidências sobre isso. E assuntos, esse dito serve para tal assunto. Esse dito também serve para tal assunto. Esse dito também proíbe tal coisa. Esse dito permite tal coisa. Só num dito. Tu fica escutando aquela pessoa, tu se apavora. Como que ele tirou tudo, esses benefícios, essas evidências, esses argumentos de um dito só? Para vocês verem. O Shafi'i, rahimahullah, um dito pequeno que falava sobre o passarinho, que um dos companheiros do profeta que perdeu um passarinho, ou seja, ele acabou falecendo. E o profeta, quando olhava para ele, o que? Falava o nome dele, tentava brincar com ele para ele o que? Ficar feliz. O Shafi'i, só numa noite, para vocês verem. Ou seja, um tempo de umas 4 horas. Ele ficou ali sentado e refletindo sobre aquele versículo, aquele dito profético. Ele falou, eu trouxe 70 benefícios só desse dito. Um dito que é 2 frases. 70 benefícios na religião sobre esse dito profético. Então, aqui mostra, irmãos e irmãs, o que é o benefício do conhecimento. Agora, ele fala, eu poderia rezar à noite. Que os sábios, as pessoas virtuosas, eles acabam rezando à noite. Eles ocupam a noite um pouco para dormir e uma parte dela para fazer as orações, para suplicar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Mas o que ele falou? Isso aqui eu estou beneficiando a mim mesmo. Mas se eu parar para refletir, meditar, entender esse dito profético, eu vou beneficiar toda a nação. E é isso que ele fez. Aquela noite ele não fez o que? As orações facultativas. E sim ficou o que? Refletindo sobre o que? Aquele dito. E ele fala, eu trouxe 70 benefícios sobre esse dito que? Profético. Para vocês verem. O sábio, Deus o Altíssimo que exalta. Por isso que o profeta fala que fala sobre ele, que os sábios são os herdeiros dos profetas. Os profetas não deixam dinheiro, não deixam castelos, deixam o que, irmãos e irmãs? Sabedoria. E os companheiros do profeta, se a gente vê e perguntar, cadê o castelo do Omar? Cadê o castelo do Abu Bakr? Cadê o castelo do Uthman? Cadê o castelo do Ali? Cadê o castelo deles? Não tem. Nenhum dos companheiros do profeta tem castelo. Essas pessoas, eles vieram para o mundo para adorar a Deus somente. Eles não queriam nada desse mundo. A única coisa que eles deixaram é o que os profetas também deixaram antes deles. Deixaram o que? O conhecimento, a sabedoria. Eles eram o que? Reis, a gente pode falar. Mandavam numa grande parte do mundo, principalmente o Omar. E ele dormia o que? Você encontrava ele dormindo embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore, em público. Você encontrava ele na mesquita. Quando tu entrava na mesquita, o rei, o presidente dos muçulmanos, que mandava, e mais do que a metade do mundo no tempo dele, ele o que? Dormindo na mesquita. E ele só dormia, essa pessoa, só dormia quando ele não aguentava mais. O Omar não era uma pessoa que dorme, olha, 8 horas da noite eu vou dormir. Ele não é dessa forma. Às vezes um dia ele dorme o quê? 2 horas, todo esse dia. Outro dia ele dorme 3 horas. Outro dia ele dorme 5 horas. Dependendo de onde chega o sono. Você chegou na mesquita, ele cai ali mesmo. Por que tudo isso, se a gente perguntar? Por que ele está se castigando? Porque ele sabe o que tem nas costas dele. Uma nação inteira. Ele vai ser perguntado no dia do juízo final o que ele fez. Quem que ele injustiçou nesse tempo dele? Ficou 10 anos o quê? Como khalifa, ou seja, líder dos muçulmanos. E 10 anos não dormia. Foi a preocupação. O que eu vou falar para Deus? Ele até se preocupava se algum camelo cair no meio da estrada por causa que eu não fiz uma estrada boa para esse animal o quê? Caminhar. O que eu vou falar perante a Deus? Uma pessoa que se preocupa com os animais. Imagina o ser humano, como que vai ser? Se ele está andando bem ou não. Como a gente vê hoje em dia, cada buraco que tem nas estradas, fora os acidentes que causam, e também fora o estrago que causa
no carro das pessoas. Estraga isso, estraga isso. Quem que é o responsável disso? Aquela pessoa que recebeu o dinheiro e não colocou no seu devido lugar, vai ser o que? Responsável no dia do juízo final, porque o que? Tu não fez uma estrada boa para o seu povo andar. Para o seu povo o que? Ir para a oração, para o seu povo ir para trabalhar. Tudo isso, irmãos e irmãs, a gente vai ser o que? Perguntado. E o Omar também não é qualquer pessoa. Como o profeta que passou sobre ele, deu num sonho que ele sonhou o quê? Que estava dando leite, uma jarra de leite para o Omar beber. Aí eles falaram, os companheiros do profeta, falaram, o que é esse leite? O que significa no sonho esse leite? Aí o profeta fala, o conhecimento. E a gente sabe que ele é um dos mais sábios dos companheiros do profeta. E a escola do Melek, como a gente vê, é baseada muito nas opiniões dele. Ou seja, no que ele falou. E o profeta que passou sobre ele o que? Testemunhou isso. E esse sonho, claro, que é o sonho dos profetas, não é que nem um sonho da gente, é uma realidade aquilo. Ou seja, o profeta está transmitindo o que Deus transmitiu para ele, que Deus concedeu para o Omar o que? Conhecimento. Conhecimento o que? Na religião. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Agora na próxima aula a gente vai falar o que? Sobre o que é obrigatório, as evidências, porque até aqui é facultativo, porque até aqui é obrigatório. E faltou bem pouquinho, umas 3 versos, a gente acaba, inshallah, na próxima aula, que é as coisas facultativas, né? A gente vai deixar para a próxima aula. Aqui o 94 a gente não explicou, né? Também deixamos para a próxima aula. Que a gente vai ver quando a gente deve o quê? Fazer a ablução seca. E o que elimina? O que invalida? Como o irmão perguntou no início da aula, o que invalida a nossa ablução? No tayammum a gente pode falar o quê? Tudo que invalida a ablução com água, invalida o tayammum. E a gente adiciona mais uma coisa que invalida o quê? Encontrar água. Depois a gente vai ver. Encontrar água antes da oração invalida o tayammum. Tu deve o que? Usar essa água que você encontrou. Mas dentro da oração tem o que? Detalhes que a gente vai o que? Explicar na próxima aula. Alguém ficou com mais uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade, irmãs e irmãos. Sintam-se à vontade. E amanhã a gente tem também uma aula, só amanhã é sobre a crença islâmica, que a gente vai explicar sobre o profeta Jesus, que passou sobre ele, que a gente fez um curso, né? A gente até criamos grupos falando sobre se Jesus, que a paz é sobre ele, é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Isso que a gente vai ver o que é nas aulas de terças-feiras, que são na mesquita, essas aulas que a gente vai trabalhar com esse tema. Vamos explicar um livro, para quem não baixou e quer assistir essas aulas, a gente vai explicar o livro É Jesus Deus, do doutor, do professor Majed Ibn Sulaiman, que Deus abençoe ele, e a gente vai explicar esse livro que ele cita o quê? As 30 evidências sobre que Jesus é um profeta, um mensageiro de Deus, é uma criatura de Deus, é servo de Deus. Então, as aulas de terças-feiras vai ser às 8 horas da noite. Terças, quintas, domingos, nesses 3 dias, se não estou enganado, e sexta. Ou seja, terça, quinta, sexta e domingo, o horário das aulas é às 8 horas. Além desses dias, como segunda, quarta e sábado, é às 9 horas da noite. E a gente vai ver agora, como está acabando o curso, se a gente não coloca às 8 da noite também, até para ficar mais cedo para as pessoas. Esses cursos que estão acabando, como o de domingo, que tem às 8h30 da manhã, a gente vai mudar o horário, e esse aqui de segunda. Faltou, acho, na próxima aula, inshallah, a gente acaba de explicar esse capítulo. Aí a gente vê as pessoas que querem continuar, que estão faz tempo no curso, e
e querem continuar o capítulo da oração, a gente vai continuar explicando. A pessoa que quer entrar novamente nesse curso, a gente pode fazer as inscrições novamente para pessoas novas, para quem quer aprender desde o início sobre a ablução. E aqui a gente explicou 2 capítulos, graças a Deus, nesse curso: o capítulo do jejum, e o capítulo da purificação. Então a gente começou no mês do Ramadã, que foi em maio, né? Até estou esquecido agora. Então, maio para setembro, são 4 meses, mais ou menos, que durou esse curso. Então, ninguém ficou com uma pergunta? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, sinta-se à vontade, em perguntar. Aqui no Zoom, ninguém. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e facilite para nós a busca do conhecimento, e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações. E tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e guie todas as pessoas para a senda reta, para o caminho de Deus, e firme o coração delas na fé. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste as nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, inshallah, amanhã. Uma boa noite para todos.